Olá a todos, muito bom dia. É um prazer imenso ver esta sala cheia e com gente a entrar. Não se empurrem, não se empurrem. Bom, vamos ter mais uma sessão de atualização cardiovascular, desta vez na arritmologia. É um imenso prazer estar aqui com um amigo de longa data, o Dr. Paisana de Castelo Branco, conhecido de todos vós, e temos 4 temas para abordar, embora os primeiros 2 temas se completem, porque são sobre fibrilação auricular, no fundo a arritmia que todos queremos tratar mais e melhor. E para não perdermos mais tempo, tivemos um pormenor técnico que nos levou a atrasar. Eu chamava o Dr. Nuno Cortês Dias, assistente hospitalar e eletrofisiologista do Hospital de Santa Maria, que nos vai falar sobre a abordagem inicial do doente com fibrilação auricular. Nuno, faz favor. Antes de mais, muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar cá convosco. Tentarei que esta apresentação seja baseada em prática, baseada em exemplos e, nessa perspectiva, sintam-se completamente à vontade se me quiserem interromper e contestar algumas das coisas que eu vou dizer, porque algumas refletem uma visão pessoal passível de visões diferentes. Igualmente válido para os moderadores, desde que sejam perguntas fáceis. E começava com o seguinte caso clínico. E porque admito que grande parte da assistência sejam colegas de Medicina Geral e Familiar, tive a preocupação de selecionar um caso que pode ser um caso cotidiano da vossa consulta. É um homem de 67 anos, hipertenso, diabético, deslipidémico, com uma obesidade moderada, com uma creatinina na faixa da normalidade, que estava previamente medicado com aspirina, com a ara-hidroclorotiazida, com antidiabéticos e com a atorvastatina, e que vos chega à consulta dizendo que desde há uma semana tem queixas de cansaço fácil e por vezes palpitações. Ora, eu relembro-vos que as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia nos chamam a atenção para a importância do rastreio oportunístico da fibrilação auricular. Isso significa que um doente normal que nos vem à consulta merece uma palpação do pulso, porque é o método mais barato de rastrear a fibrilação auricular. Mas também nos diz que se nós tivermos à nossa frente um doente que tem queixas que sugiram, que remetam para a possibilidade de fibrilação auricular, nós não nos devemos ficar por aí, mesmo que o pulso nos pareça ser normal. E também nos dizem que se o doente tiver fatores de risco para acidente vascular cerebral, nomeadamente um score de Vasco elevado, existe em 2018 a razoabilidade para podermos considerar métodos mais além, nomeadamente o rastreio eletrocardiográfico seletivo de população de risco, muito embora nesse caso com uma indicação classe 2B. Então o nosso doente era um doente que tinha valores tensionais normais, tem uma frequência cardíaca aumentada, tem um pulso arrítmico irregular e, portanto, o índice de suspeição, penso eu, estão todos de acordo, é elevado para a existência de fibrilação auricular. Tínhamos a sorte e o privilégio de trabalhar num centro de saúde onde tínhamos ao nosso dispor a possibilidade de fazer eletrocardiograma e este era o eletrocardiograma que o doente apresenta. Se repararem, existem aqui 2 coisas que tornam óbvio que existe fibrilação auricular de base. Por um lado, a linha de base do eletrocardiograma tem um aspecto absolutamente caótico e irregular, refletindo uma atividade caótica elétrica nas aurículas, que é o elemento distintivo da fibrilação auricular. No topo de tudo isso, nós temos um ritmo que é absolutamente irregular. E irregularmente irregular, portanto, está confirmada a nossa suspeição de que o doente tem fibrilação auricular. A fibrilação auricular, na realidade, mais do que ser uma doença, é a expressão elétrica, ou se quisermos, eletrocardiográfica, de muitas doenças diferentes, ou seja, o resultado final. Isto é a mesma coisa que nós dizemos que a insuficiência cardíaca não é uma doença. A insuficiência cardíaca é uma síndrome à qual podemos chegar por muitas doenças diferentes. A fibrilação auricular passa-se exatamente o mesmo. Há muitas vias que podem conduzir ao resultado final, que é a fibrilação auricular. Então, na realidade, a fibrilação auricular é como se fosse um espectro. Nós temos num extremo um doente que tem um coração estruturalmente normal, que tem um problema absolutamente elétrico, ele só tem um problema elétrico, são focos ectópicos nas veias pulmonares, e, fora isso, ele tem um coração estruturalmente normal. Extremo oposto, temos o doente idoso, diabético, hipertenso, com múltiplos fatores de risco cardiovasculares, com doença pulmonar obstrutiva crónica, com apneia obstrutiva do sono,
que desenvolve fibrose auricular progressiva, e é essa fibrose, esse problema mecânico estrutural da aurícula, que faz com que a aurícula perca a capacidade de coordenação elétrica, desemboque em fibrilação auricular. Portanto, na realidade, o mesmo carimbo de fibrilação auricular pode remeter para situações muito diferentes e muito diversas. Independentemente da causa, a evolução da doença tende a ser progressiva. Ou seja, o doente, ao primeiro dia que desenvolve fibrilação auricular, a fibrilação auricular, nessa primeira detecção, pode até apresentar-se como uma fibrilação auricular paroxística, ou seja, autolimitada, com episódios com duração inferior a 7 dias, mas tipicamente inferiores a 24 a 48 horas. E com a evolução da doença, o que acontecerá é que a fibrilação auricular tenderá a tornar-se cada vez mais frequente, os episódios tenderão a durar cada vez mais tempo, até que ela se torne permanente. Os sintomas dos nossos doentes podem ser gerados por muitos mecanismos que se prendem com a irregularidade do ritmo, com o facto de às vezes ter um ritmo excessivamente rápido e de noutras alturas terem um ritmo demasiado lento. E por isso eles podem ter as palpitações, podem ter o cansaço e manifestações de insuficiência cardíaca, tonturas e às vezes até mesmo síncope. Mas aquilo que mais nos preocupa na prática clínica não são os sintomas do doente, é o risco aumentado de eventos tromboembólicos. E por isso, na nossa cabeça tem que estar desde o primeiro momento a preocupação com a prevenção do acidente vascular cerebral. Então, eu organizaria os nossos vetores de decisão, e foi-me pedido que refletisse sobre a abordagem inicial do doente com fibrilação auricular, eu organizaria os nossos vetores de decisão e de avaliação da seguinte forma. Nós já vimos que o doente tem fibrilação auricular, já vimos se era paroxística, persistente ou permanente com base na história clínica, e nós queremos pensar assim. Existe aqui alguma etiologia específica que seja passível de correção que leve à resolução do problema? Qual é que é o risco cardiovascular global, porque nós temos de ter uma avaliação integrada do nosso doente? Como é que vamos intervir para prevenir as complicações tromboembólicas? E o que é que podemos fazer para melhorar os sintomas do nosso doente? Relativamente à etiologia, eu já vos disse que a fibrilação auricular, mais do que uma doença, são muitas doenças com resultado comum. Ou seja, os doentes com fibrilação auricular são muito heterogéneos. E se eu tiver fatores de risco específicos para a fibrilação auricular, se eu tiver causas potencialmente tratáveis para a fibrilação auricular, eu tenho que intervir sobre elas. Relembro-vos o consumo etanólico excessivo, relembro-vos a disfunção tiroideia, relembro-vos a apneia obstrutiva do sono, e relativamente à apneia obstrutiva do sono, eu queria-vos dizer que é uma das causas mais esquecidas, mas mais importantes de fibrilação auricular no indivíduo de meia idade, nomeadamente com um peso algo excessivo. É uma causa muito frequentemente esquecida, mas que é muito importante, de tal forma que vai ter impacto sobre todo o tratamento futuro do doente, sobre a possibilidade de resposta aos fármacos antiarrítmicos e sobre a probabilidade de resposta à ablação de fibrilação auricular ou todas as outras intervenções. Portanto, peço-vos que na vossa prática clínica se lembrem desta entidade muitas vezes esquecida e em que temos que apostar de uma forma mais vigorosa na sua detecção. A apneia do sono é muito frequente e muitos dos doentes, se forem submetidos a tratamento apropriado para a apneia do sono, deixam de ter fibrilação auricular. Mas temos que pensar também na possibilidade do doente ter doença estrutural cardíaca desconhecida, que pode ser a causa da sua fibrilação auricular, e se nós não corrigirmos essa doença, nós não vamos conseguir alterar o prognóstico. Então, nós temos que pensar nas várias causas possíveis. Acrescentava a estas causas adquiridas, causas hereditárias que nós temos que considerar que vão influenciar o risco global do doente, nomeadamente a possibilidade de existência de alterações no SCG de repouso, do seu intervalo QT ou um padrão de Brugada, ou ainda síndrome de pré-excitação. Isto são entidades que se associam à fibrilação auricular, que justificam risco acrescido, nomeadamente morte súbita, e que deverão ser acauteladas. Temos que avaliar o risco cardiovascular global do doente, pensar se existe ou não doença estrutural subjacente, e o ecocardiograma é muito importante para essa finalidade, os fatores de risco cardiovasculares e não esquecer a disfunção renal crónica, porque estamos muitas vezes a falar de idosos, e a disfunção renal crónica, por um lado, predispõe a fibrilação auricular, por outro lado, predispõe a complicações hemorrágicas da anticoagulação,
e, por outro lado, predispõe o AVC na anticoagulação e, por outro lado, ainda obriga a reajustes da dose dos fármacos anticoagulantes. Portanto, a função renal é também para nós uma preocupação. Então, sistematizaria os exames de investigação básica e essencial nestes doentes no eletrocardiograma, nos vai permitir confirmar o diagnóstico e fazer o despiste de doenças estruturais e, sobretudo, elétricas subjacentes. Uma avaliação laboratorial sumária, pensando na existência ou não de anemia que poderá afetar a estratégia anticoagulante, pensando na creatinina, dada a importância, como vos mencionei, da função renal, e não esquecer a função tiroideia, face a esta primeira detecção de FA. O ecocardiograma, essencial para a avaliação estrutural cardíaca e para algumas decisões específicas, particularmente face à possibilidade, neste caso, mais no domínio da eletrofisiologia, de fazer ablação, pensamos também ter muita importância a avaliação das dimensões auriculares. Estes são os exames essenciais em primeira linha. Os outros terão utilidade em segunda linha em situações específicas. Ou seja, se eu tiver um doente que tem sintomas suspeitos, mas que eu não tenho uma documentação no ECG de fibrilhação auricular, faz sentido eu pensar em técnicas de monitorização eletrocardiográfica prolongada, como seja o Holter para um despiste adicional. Se eu tiver um doente que tem fibrilhação auricular, que eu penso que eu instituí fibrilação auricular permanente, que eu instituí fármacos de controle de frequência e que se mantém muito sintomático, faz sentido eu fazer um Holter para a avaliação do controle da sua frequência cardíaca, para avaliar se estou a controlar de uma forma apropriada a frequência cardíaca em esforço do meu doente e durante a sua atividade cotidiana. Se eu planeei uma cardioversão elétrica que tem que ser realizada de pronto e não posso aguardar um mês de anticoagulação para tratar o meu doente, eu posso pensar em fazer um ecocardiograma transesofágico. Mas isto são exames de utilidade em nichos e indicações muito específicas. Na generalidade dos doentes em primeiro episódio e, em particular, em primeira detecção e, em particular, no âmbito da medicina geral e familiar, a primeira linha reflete os exames principais. Mas relembro-vos, o mais importante é prevenir o AVC. E prevenir o AVC porquê? E prevenir o AVC como? E nisto entramos com a primeira pergunta de escolha múltipla, que eu penso ser muito fácil e que eu vos pedia para votarem. E eu coloco-vos 4 possibilidades. Lembro-vos, estávamos a falar de um homem, 67 anos, hipertenso, diabético, que há uma semana tinha começado com queixas de cansaço e que na nossa consulta constatamos ter fibrilhação auricular. O que é que vamos fazer? Vamos manter a antiagregação com que ele vinha, vamos manter a antiagregante e associar o clopidogrel, vamos suspender a antiagregação e iniciar a varfarina, ou vamos suspender a antiagregação e iniciar o NOAC. Pedia-vos, por favor, que votassem. Eu paro já. E eu estou completamente de acordo com a generalidade de todos vós. E porquê? Em primeiro lugar, eu gostava de vos dizer que um caso muito parecido com este foi apresentado por mim numa sessão similar a esta há 5 anos e a proporção, há 6 anos, e a proporção era oposta. Ok? Portanto, nós tínhamos tido mais de 70% a votarem na varfarina e menos de 10% a votar nos NOACs. E, portanto, este resultado ilustra como, por um lado, estamos todos hoje muito mais confiantes na anticoagulação e, o mais importante, na prática regular da medicina geral e familiar, todos nós passamos a confiar muito mais na anticoagulação e a deixar de temer os anticoagulantes. E isto é um grande ganho em termos de saúde pública. De facto, como todos perceberam, este doente tinha vários fatores de risco para acidente vascular cerebral. Tinha um chá de Vasco elevado, de 3 ou 4, o que indicaria um risco de eventos na ordem dos praticamente 9% ao ano. Portanto, claramente nós temos que anticoagular o nosso doente. E como todos notaram, na ausência de uma contraindicação, e o nosso doente não tinha um distúrbio hemorrágico não tratável, ele não tinha nenhuma hemorragia, ele não tinha insuficiência hepática que limitasse o NOAC, ele não tinha insuficiência renal grave que limitasse o NOAC, portanto não tínhamos nenhuma contraindicação, o NOAC é de facto a estratégia preferencial. Existe sempre a necessidade de, simultânea à avaliação do risco trombótico, fazermos a avaliação do risco hemorrágico. Mas é muito importante salientar que esta avaliação do risco hemorrágico não visa
contraindicar a anticoagulação num doente, visa assim sinalizarmos fatores de risco que são passíveis de modificação, tendo em vista reduzir o risco de eventos futuros do nosso doente. Portanto, não é por termos um ASLED de 3 ou 4 que o doente deixa de ter indicação para estar anticoagulado. É por ter um ASLED 3 ou 4 que ele precisa de mais atenção no seguimento e que precisa da pesquisa ativa de fatores de risco que possam ser modificáveis. Nós temos que lhe controlar melhor a hipertensão arterial, para minimizar o risco hemorrágico. Nós temos que rever cuidadosamente a sua medicação e muitos dos nossos idosos estão medicados com anti-inflamatórios, estão medicados com corticoides, estão medicados com outros fármacos que eles muitas vezes até fazem sem indicação médica para o controle da sua doença osteoarticular e que aumentarão decisivamente o seu risco hemorrágico. Nós temos que rever a terapêutica antiagregante. Lembrem-se, muitos dos nossos doentes usam a aspirina como se não fosse um medicamento. Ele até é de venda livre. E se o nosso doente continuar a tomar a aspirina, depois de lhe iniciarmos um anticoagulante, ele vai ter uma duplicação do seu risco hemorrágico. A generalidade dos doentes anticoagulados não precisam de antiagregação para nenhuma indicação. Os únicos doentes que carecem de antiagregação mais anticoagulação são os doentes que tiveram uma síndrome coronária aguda recente e esta conjugação é durante um período de tempo muito finito. Portanto, em regra, o doente anticoagulado não deverá estar antiagregado. Devemos recomendar a redução da ingestão etanólica aos nossos doentes e, obviamente, temos que os monitorizar de uma forma mais apertada caso o seu score ASLED seja mais elevado. Ou seja, desde a primeira fase temos que nos lembrar que o melhor tratamento da hemorragia é a sua prevenção. Como todos concordaram que os NOACs eram a primeira opção, eu vou acelerar. Existe múltipla evidência dos vários ensaios clínicos que mostra que os NOACs são melhor opção do que a varfarina, por serem opções mais eficazes, no mínimo tão eficazes e tendencialmente mais eficazes do que a varfarina para a redução do risco de eventos. Eles são pelo menos tão seguros e tendencialmente mais seguros do que a varfarina para a prevenção do risco de hemorragias e, o mais importante de tudo, eles são capazes de prevenir a complicação mais temível da anticoagulação, que é a hemorragia intracraniana. E é por isso que as guidelines os recomendam como fármaco preferencial. Nos doentes que tivessem contraindicação para essa opção, nós poderíamos ainda utilizar outros recursos, como o encerramento do apêndice, que tem uma utilização muito finita. Para terminar, e abrindo a porta à próxima apresentação, eu colocaria à votação a seguinte opção. Nós controlamos o risco da AVC do nosso doente, mas também temos que lhe controlar os sintomas. Lembrem-se, ele procurou-nos porque tinha queixas de cansaço e palpitações. Qual é que era a vossa primeira opção neste doente? Bisoprolol, digoxina, amiodarona ou enviar o doente ao serviço de urgência para uma cardioversão elétrica? E também estou de acordo convosco. E estou de acordo convosco porquê? Posso voltar aos slides? Porque o doente tinha fibrilação auricular há mais de uma semana. No doente que tem fibrilação auricular em evolução há mais de 48 horas, nós não temos maneira de nos assegurarmos que não exista já um trombo em organização na aurícula, em particular no apêndice auricular esquerdo. E o que poderia acontecer é que se lhe dessemos um antiarrítmico, se lhe dessemos amiodarona, por exemplo, corríamos o risco de induzirmos a conversão a ritmo sinusal e o doente, nessa fase, ter um acidente vascular cerebral embólico. Portanto, neste doente, seguramente temos que fazer controle da frequência cardíaca, vamos anticoagulá-lo, vamos fazer controle da frequência cardíaca e a fazermos uma tentativa de reposição do ritmo sinusal, que eu acho que teria depois todo o cabimento, ela só deveria ser feita após 3 a 4 semanas de anticoagulação eficaz com um dos NOACs. E com isto, dou por concluída a apresentação, abrindo a fase da apresentação seguinte e às perguntas que possam colocar. Muito obrigado, doutor. Já tem uma pergunta. É possível ter aqui à frente o microfone? Vamos admitir uma pergunta, porque como outro tema a seguir é afim e por causa do tempo, faz favor. Como sabem, há possibilidade de fazer perguntas online também, através da aplicação. Enquanto o microfone chega aqui à frente, eu vou já partilhando uma pergunta, Portanto, pode ser? Não, o que nós vamos fazer, enfim, por causa do tempo,
Vamos fazer esta pergunta e depois, como o tema seguinte é complementar deste, do Dr. Luís Adão, nós faremos então as perguntas de forma mais consolidada logo a seguir, está bem? Faz favor. Bom dia, obrigado pela sua apresentação. São duas perguntas, embora breves. A primeira é, no momento de instituir o NOAC, faz isso mesmo sem a informação do ECO, admitindo que a probabilidade de encontrar uma estenose reumática severa seja baixa, ou aguarda pelo ECO? Portanto, Nunca aguardo pelo ECO. Portanto, o meu doente... Primeiro, a estenose mitral reumática no nosso país é uma raridade. Segundo, a contraindicação para os NOACs no doente da estenose mitral reumática não decorre de um risco aumentado para esse doente, decorre da ausência de evidência científica para a anticoagulação desse doente. Portanto, prefiro 100 vezes correr o risco de anticoagular com o NOAC alguém que tenha uma estenose mitral reumática, que seria uma grande improbabilidade, do que não anticoagular alguém que tem um risco elevado de AVC. muito bem, perfeitamente de acordo. E a segunda questão tem a ver com a estratégia de hipocoagulação para cardioversão elétrica. O exemplo é um doente que chega à urgência, que nós assumimos claramente pelos sintomas que tem menos de 48 horas de evolução, que instituímos um antiarrítmico na perspectiva de cardioversão elétrica. Vamos imaginar, por exemplo, o exemplo mais comum, a amiodarona, fazemos a carga, fazemos a perfusão, no fim de 12 horas o doente ainda está. Começamos a hipocoagulação também desde o início da admissão na urgência, praticamente temos o diagnóstico de FA, e depois temos aquela decisão no final da perfusão, vamos fazer cardioversão elétrica ou não. Excelente pergunta. Ainda antes de fazer a pergunta, eu digo-lhe já a primeira observação. O risco da AVC na cardioversão farmacológica e na cardioversão elétrica são iguais. Portanto, a sua preocupação no final era a mesma preocupação do início. Não, mas a minha questão não é essa. A minha questão é, se acha adequada a seguinte estratégia: enviar o doente para casa, doente que está com controle sintomático, com hipocoagulação, que começou, portanto, nas primeiras 48 horas, com a amiodarona oral, na perspectiva de eventualmente evitar a cardioversão elétrica, programar uma visita de follow-up passado uma semana, para ver se, entretanto, com a amiodarona reverteu, ou então, passado uma semana, então submetê-lo a sedação e cardioversão elétrica. Neste momento estamos a fazer uma cardioversão elétrica com uma semana, portanto, fora do período de 48 horas, antes das 3 semanas de hipocoagulação, mas com aquela lógica de que iniciamos a hipocoagulação nas primeiras 48 horas. Não vejo rigorosamente nada contra a opção que me está a colocar, porque o doente começou a anticoagulação nas primeiras 48 horas e depois daí esteve sempre anticoagulado. Okay? Portanto, não vejo nada de contrário na sua opção. Nós sabemos que muitas das fibrilações auriculares que nós vemos no serviço de urgência iriam terminar espontaneamente, mesmo que não lhes tivéssemos dado qualquer dos fármacos. A maioria das cardioversões farmacológicas que acontecem durante as primeiras horas da amiodarona não acontecem por causa da amiodarona, acontecem durante a amiodarona. Ou seja, não veria por aí inconveniente, parece-me perfeitamente razoável. Obrigado. Então vamos prosseguir, como já foi aqui dito, e vamos pedir ao Dr. Luís Adão, do Hospital de São João, eletrofisiologista, que nos vai complementar este tema com as estratégias para controle do ritmo versus ablação e cardioversão como abordagem inicial. Faz favor. Bom dia a todos. Bom, então eu vou falar sobre as estratégias de controle do ritmo, que basicamente significa como é que devemos restaurar o ritmo sinusal e mantê-lo a longo prazo. Eu começava, em primeiro lugar, com um caso clínico simples, onde vou fazer depois 2 perguntas. Trata-se de uma senhora de sexo feminino, uma senhora jovem, fumadora, com chás vasco 1 apenas pelo género, um ecocardiograma normal e que tinha uma FA paroxística já com uma evolução de 1 ano e que era sintomática e medicada com uma flecainida de 100 mg bidiário e bisoprolol 2,5. Nos últimos 5 dias aparecia com uma dispneia de esforço progressiva associada a um mal-estar torácico e dá entrada no serviço de urgência, onde se documenta uma fibrilação auricular com frequência bastante rápida, de 140 batimentos por minuto. E, portanto, a minha primeira pergunta seria: qual o método mais eficaz e seguro para reverter a fibrilação auricular a ritmo sinusal? A amiodarona endovenosa 300 mg, utilizar a propafenona oral na dose 600 mg e realizar a cardioversão elétrica, mas após 3 dias de anticoagulação oral, ou seja, não realizar imediatamente no serviço de urgência. Metoprolol 5 mg endovenoso ou realizar a cardioversão elétrica após ecocardiograma transesofágico.
Bom, eu também concordo que a resposta mais correta é a resposta E, que já foi facilitada pela apresentação do Nuno. Isto não está a passar. Não, isto está muito... Ora bem, a cardioversão é a parte integrante da estratégia do controle de ritmo cardíaco, pode ser elétrica ou farmacológica, e o elemento-chave na nossa decisão é sempre a gravidade dos sintomas. Nos doentes que têm instabilidade hemodinâmica não há dúvida nenhuma, devemos passar imediatamente para a cardioversão elétrica. Com o doente clinicamente mais estável, podemos, perante o contexto clínico, optar também por cardioversão elétrica ou por cardioversão farmacológica. Em Portugal, basicamente, podíamos dizer, grosso modo, que num doente com algum tipo de cardiopatia estrutural ou disfunção ventricular esquerda, devíamos usar a amiodarona, e nos doentes sem cardiopatia estrutural, temos a hipótese da flecainida e da propafenona. A cardioversão elétrica sincronizada é o método mais eficaz, mais rápido e também, diria, mais seguro, avaliando a sua eficácia em todo o tipo de fibrilação auricular, não só fibrilação auricular recente, mas também fibrilação auricular já com algum tempo de evolução. Ela tem uma taxa de eficácia imediata de 90%, que baixa um bocadinho para 80%, porque nos primeiros 2 minutos normalmente pode haver uma recidiva em alguns casos. O sucesso pode ser optimizado se utilizarmos desfibriladores bifásicos. Se a posição clássica, que é a anterolateral, não resultar, podemos fazer uma posição antero-posterior, e também tem mais sucesso se o doente, sobretudo na fibrilação auricular persistente, já estivesse algum tempo sobre antiarrítmicos. Se o doente tiver pacemaker ou CDI, as pás devem ser afastadas pelo menos 8 cm da bateria e depois, antes do doente ter alta, de interrogar o dispositivo. O que ela exige sedação, normalmente com propofol ou midazolam, e um tempo de jejum adequado. A cardioversão farmacológica tem a vantagem de não requerer sedação ou jejum, e ela é sobretudo apropriada para a fibrilação auricular de início recente. Na fibrilação auricular persistente, já de longa duração, ou no flutter auricular, a eficácia é praticamente nula. E nestes doentes com FA recente, eu diria FA com menos de 48 horas, de facto temos alguns fármacos que têm uma eficácia interessante, nomeadamente a flecainida e a propafenona, que, consoante os estudos, dão uma eficácia entre 50% a 60% e 90%, e tem a vantagem de ser relativamente rápida, ou seja, normalmente ao fim de uma ou 2 horas temos o doente em ritmo sinusal. A amiodarona geralmente demora mais tempo, normalmente a cardioversão resulta ao fim de 10, 12 horas. Neste tipo de doentes tem uma eficácia também alta ao fim de 24 horas, à volta de 80% a 90%, mas, por exemplo, num estudo onde tivemos este resultado, verificamos que, por exemplo, o placebo também teve eficácia de 40% a 60%, ou seja, como disse o Nuno, muitas vezes estas fibrilações auriculares recentes, elas normalmente, de forma espontânea, revertem em ritmo sinusal. Eu queria chamar a atenção que um dos aspectos mais importantes em termos de segurança da cardioversão, e tanto faz ser cardioversão elétrica ou cardioversão farmacológica, é o risco de eventos tromboembólicos. Eles podem ocorrer em 1 a 7% dos casos. E isto pode prevenir como? Ou iniciar hipocoagulação, e tem que ser uma hipocoagulação eficaz durante 3 semanas. Portanto, se o doente estiver eventualmente a fazer varfarina e não tiver INRs terapêuticos durante pelo menos 3 semanas, não é seguro realizar a cardioversão. E quando, como no nosso caso, queremos realizar uma cardioversão mais urgente, ou seja, num tempo mais rápido, então aí temos como alternativa realizar um eco transesofágico, verificar que não há trombos intracardíacos e aí sim realizar a cardioversão com segurança, mas a partir daí iniciar a anticoagulação oral. Se a fibrilação auricular tiver menos de 48 horas, então o risco de ter um trombo é praticamente nulo e podemos fazer a cardioversão sem qualquer hipocoagulação prévia ou eco transesofágico. A cardioversão também tem outro tipo de complicações e, portanto, nós só devemos realizar em situações onde podemos resolvê-las. Nomeadamente, pode haver uma pausa sinusal ou BAV completo, como aconteceu neste caso,
Isto é mais frequente nos idosos ou em doentes que estão sob antirrítmicos. Se a cardiorrespiração não for sincronizada com o DR e a energia for, por exemplo, emitida durante, por exemplo, a fase ascendente, de onde até há o risco de fazermos fibrilação ventricular. E chama também muita atenção, porque também há risco de fibrilação ventricular em doentes com hipocaliemia, pensar nos doentes que estão a fazer diuréticos, e em casos de intoxicação digitálica. Eu diria que para fazer geralmente, se a cardiorrespiração for eletiva, antes de fazer a cardiorrespiração, devia-se vigiar os níveis de digitálico e o nível de potássio. Outro aspecto importante é o facto de que estes antirrítmicos da classe 1A, nomeadamente a flecainida, mais a flecainida até que a própria fenona, tem algumas propriedades beta-bloqueadoras, elas podem transformar a fibrilação auricular num flutter que é um bocadinho mais lento, mas apesar de ser um bocadinho mais lento, o que ele vai permitir é que a condução seja 1 para 1. E, por exemplo, temos uma fibrilação auricular à volta de 100, 120 batimentos por minuto, damos flecainida, não damos nenhum fármaco que bloqueie o nó AV, e ele pode se transformar num flutter auricular com condução 1 para 1 e frequências à volta de 200, 220 batimentos por minuto. A minha outra questão será uma questão agora mais de longo prazo e que seria: que estratégia para controle do ritmo cardíaco nesta doente? Trocámos a flecainida pela amiodarona, introduzíamos o sotalol, propunhamos a ablação por catéter, instituímos a própria fenona 150 mg 3 vezes por dia ou utilizávamos o diltiazem 200 mg dia. Excelente resposta, também concordo com ela. E eu vou tentar explicar porque é que eu também faria o mesmo. O que é que as guidelines de fibrilação auricular de 2016 nos dizem? Elas dizem que, de acordo com a evidência disponível, àquela data, a única indicação para a estratégia de controle do ritmo cardíaco a longo prazo seria a melhoria dos sintomas associadas à fibrilação auricular. Melhoria dos sintomas, qualidade de vida, performance social, a diminuição do absentismo laboral, e como vimos, aquela doente era bastante sintomática e, portanto, teríamos uma razão para controlar o ritmo cardíaco. E também, muito importante, é o seguinte: a estratégia de controle do ritmo cardíaco não está atualmente indicada nem para reduzir o risco de morte, nem para prevenir eventos cardiovasculares ou, muito importante, permitir a retirada da anticoagulação oral. Nós temos duas formas que podem ser complementares para tentar controlar o ritmo, nomeadamente fármacos antirrítmicos e ablação por catéter. Nos antiarrítmicos, isto acho que é essencial. A escolha do antiarrítmico deve ser presidida pela segurança e não pela eficácia. Porque os antiarrítmicos não melhoram o prognóstico, pelo menos que não o piorem. Eles têm efeitos pró-rítmicos e extracardíacos relativamente frequentes. Normalmente, estes fármacos têm uma taxa de adesão bastante baixa. 20, 30% dos doentes suspendem ou acabam por suspender a medicação. Têm um risco elevado de interação com outros fármacos e, por isso, temos de estar atentos a isso. E, obviamente, devem ser evitados em doentes em que a probabilidade de pró-arritmia está mais presente, nomeadamente doentes com QT muito prolongado, superior a 500 milissegundos, doença do nó sinusal ou doença do tecido de condução. Só um aspecto interessante dos fármacos antirrítmicos que nós utilizamos hoje em dia na nossa prática diária em Portugal. O último foi investigado, ou foi, digamos assim, descoberto em 84, que é o sotalol. Portanto, temos para aí 30 anos sem novos antirrítmicos que utilizamos na nossa prática diária. Regra geral, a amiodarona é o antirrítmico mais eficaz. Neste estudo, por exemplo, ao fim de um follow-up médio de 16 meses, 35% dos doentes com amiodarona recidivaram em fibrilação auricular, e na própria fenona e o sotalol, 67% tinham recidiva ao fim de cerca de 6 meses.
Também um aspecto a relevar é que se um antiarrítmico falhar, não quer dizer que o outro arrítmico também falhe. E, portanto, podemos tentar ver qual é o antiarrítmico que provavelmente poderá ter melhor resposta no nosso doente. A amiodarona é o mais eficaz, mas tem um problema. É que a amiodarona deve ser um fármaco de segunda linha porque tem imensos efeitos extracardíacos, vocês sabem, e implica a monitorização periódica da função tiroideia, enzimas hepáticas, ele pode dar uma hepatite, raio-x pulmonar devido à fibrose pulmonar e o exame oftalmológico e uma avaliação neurológica também relativamente periódicos, pelo menos uma vez por ano. E, uma vez face a estes efeitos adversos importantes, ela não deve ser utilizada a longo prazo nem em doses elevadas, nomeadamente 200 ou acima de 200 mg dia. E só por isso é que é um fármaco de segunda linha, não deve ser um fármaco de primeira linha, exceto em doentes com insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular ou cardiopatia estrutural relevante, em que ele torna-se um fármaco de primeira linha porque é o menos pró-arrítmico. Os outros fármacos, nestes contextos, são associados ao aumento de risco de morte súbita e muitos deles têm efeitos inotrópicos negativos. Então, neste contexto, sim, a amiodarona é claramente o mais seguro. Prolonga o QT, mas raramente está associado a risco de tossado de Poix, a não ser que haja outros fármacos que também prolongam o QT. E tem um aspecto interessante, é que se o doente, entretanto, passar a fibrilação auricular, ela tem algum papel em termos de controle da frequência cardíaca. A flecaridina e a própria frenona devem ser claramente evitados em doentes com doença coronária e insuficiência cardíaca ou hipertrofia ventricular esquerda, portanto, aumenta o risco de morte súbita e tem efeitos neurotrópicos negativos. A sua indicação é em doentes com FA paroxística e sem cardiopatia estrutural. Neste caso, são fármacos de primeira linha. E, como vimos já há bocado, em relação àquele risco de fazer infleto auricular com condução 1 para 1, devem ser sempre utilizados com fármacos que bloqueiam o nó auriculoventricular. Em doentes que têm FA paroxística, com raros episódios e sem cardiopatia estrutural, podemos utilizar a estratégia de pill on the pocket, em que a própria frenona é utilizada numa dose de 450 a 60 mg, uma toma única, e a flecainida 200 a 300 mg. E isto pode ser, pode ser controverso, mas eu penso que isto deve ser testado primeiro em ambiente hospitalar, antes de iniciar este tipo de estratégia. O sotalol, cuidado, porque tem um risco relevante de prolongar o QT e dar torsade de Poix. E onde é que isso acontece? Sobretudo, é mais em mulheres idosas, de 65 anos, hipertrofia ventricular esquerda, também com bradicardia sinusal quando não estão em FA e com risco de hipocalémia. Eu penso que o exemplo clássico é uma senhora idosa com hipertensão a tomar diuréticos. Nesse caso, não dar sotalol. E também deve ser evitado nos doentes com algum tipo de insuficiência renal, porque são excretados sobretudo pelo rim. Essa é uma indicação, pelo menos na minha prática, eu tento utilizá-los em doentes que tenham doença coronária, mas sem grande disfunção ventricular esquerda. E também como tem propriedades beta-bloqueadores, também controla a frequência cardíaca no caso de surgir fibrilação auricular. E porquê é que eu achei que aquela doente devia fazer a ablação por catéter? Porque ela está recomendada em doentes com fibrilação auricular paroxística ou FA persistente de curta duração, neste caso, quando falamos de curta duração, é menos de um ano, de modo a melhorar os sintomas. E hoje em dia ela está indicada como alternativa aos fármacos, ou seja, quando os fármacos falham, mas também pode ser como primeira escolha, como primeira intenção, sobretudo nos doentes com fibrilação auricular paroxística. A ablação por catéter deve ser iniciada de preferência na fase inicial da doença, não esperar até o doente ficar em FA persistente anos e anos e depois ele continuar sintomático e ir lembrar-nos então de fazer a ablação. O que é para nós a fase inicial da doença? Então, são sobretudo indivíduos jovens, com uma FA recente, com 1, 2 anos de evolução, particularmente se for paroxística, com aurículas relativamente pequenas e sem grandes comorbilidades. Porque com o tempo, a fibrilação auricular induz remodelings eletroanatómicos na aurícula e depois a ablação por catéter perde eficácia. O que é a ablação por catéter? Basicamente o que nós tentamos fazer é isolar as veias pulmonares, isolar eletricamente as veias pulmonares. Temos duas formas. Uma é a ablação ponto a ponto, que é mais utilizada, em que nós, com este catéter circular que é colocado no óstium das veias pulmonares, registramos a atividade elétrica das veias e depois com este catéter de ablação ponto a ponto vamos criando lesões a nível antral de forma a que estes sinais desapareçam.
Isso pode ser conseguido com crioablação, utilizando este balão. O que é que este balão faz? Este balão congela até menos 40, menos 50 graus. É uma aplicação única, não é ponto a ponto. E também a ideia é que os sinais detectados neste catéter circular desapareçem. Isto basicamente é a ablação da fibrilação auricular. Há outro tipo de estratégias, mas essas estratégias não têm a mesma evidência e o mesmo resultado que o isolamento das veias pulmonares. Quando trabalhamos na fibrilação auricular, em que nós testamos um antiarrítmico e depois vamos compará-la com doentes que fizeram ablação de fibrilação auricular, a taxa de sucesso de manter o antiarrítmico ou trocar o antiarrítmico anda à volta, ao fim do ano, de 30% a 40%, enquanto que na ablação de fibrilação auricular temos taxas de sucesso de 70% a 80% ao fim de um ano. Bom, isto é uma novidade, isto vem trazer, se calhar, é a primeira pedra sólida de que provavelmente a ablação por catéter da FA também pode ter impacto prognóstico importante, que é o estudo Castle-AF. Obviamente isto é um grupo muito selecionado de doentes, são doentes com insuficiência cardíaca, com a fração de ejeção mais ou menos à volta dos 30%, sobretudo em classe 2, e que tinha fibrilação auricular paroxística ou persistente. Metade dos doentes foram randomizados para manutenção da terapêutica médica habitual e a outra metade fez ablação por catéter. E o que se verificou é que houve uma redução claramente significativa, quer em termos de mortalidade, quer em termos de hospitalização. Bom, mas isto também é o reverso da medalha. A ablação por catéter tem complicações. Elas são relativamente raras, 2, 3%, mas o problema é que podem ser muito graves. Pode haver morte, é extremamente raro, à volta de 0,1, 0,05%, mas pode ocorrer. Pode ocorrer AVC, pode ocorrer taponamento cardíaco, já é um bocadinho mais frequente, 1, 2%. E também pode outras complicações que não põem em risco a vida do doente, mas também são difíceis, muitas vezes difíceis de gerir, nomeadamente estenose das veias pulmonares, paralisia do nervo frénico ou complicações vasculares, nomeadamente pseudoneurismas, fístulas arteriovenosas. Bem, em conclusão, eu diria que atualmente a principal indicação para o controle do ritmo cardíaco é a melhoria dos sintomas e a qualidade de vida, embora em doentes criteriosamente selecionados com insuficiência cardíaca e FA, associada à disfunção ventricular esquerda, a ablação parece reduzir a mortalidade e a hospitalização. A cardioversão elétrica é mandatório excluir trombos intracardíacos ou por ecotransesofágico ou realizando uma hipoculação eficaz superior a 3 semanas. A segurança deve presidir a escolha do antiarrítmico e a ablação da FA é claramente o método mais eficaz para manter os doentes em ritmo sinusal. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Nós vamos passar à fase das perguntas. Há muitas perguntas online. A pedido do Dr. Paisana, eu excluí as perguntas que vinham de Tondela. Não sei porque me perguntaste isto, mas mesmo assim há muitas perguntas. Eu vou pedir ao Dr. Carlos Martins que nos ajude a selecionar e vou só dizer uma coisa que é verdade. O melhor ritmo para nós vivermos chama-se ritmo sinusal. Portanto, tudo o resto que vocês ouvirem aqui tem que partir sempre desse pressuposto. A questão é qual é a melhor maneira, e vamos aprendê-lo no futuro, de ter um doente em ritmo sinusal. Porque fazer fármacos antiarrítmicos, e o Luís Adão disse muito bem que há 30 anos que não há um fármaco novo comercializado, usar fármacos antiarrítmicos tem implicações nas nossas vidas que, se sabe hoje, neutralizam a longo prazo o benefício de estarmos em ritmo sinusal. Não se esqueçam disso. Carlos. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu concordo que manter o ritmo sinusal é melhor que ter fibrilação auricular. Agora não posso dizer, como disse o Padre Coelho, custo custar. Depende do que é que nós utilizamos para manter o ritmo sinusal. Muito bem, vamos então avançar para algumas perguntas. Imagino que aqui na sala também haverá muitas perguntas e vai ser difícil realmente conciliar tudo isto. Mas, por exemplo, a Isabel Silva tinha colocado a seguinte questão: doente acamado com 62 anos, com esclerose lateral amiotrófica, com arritmia à auscultação. Portanto, uma colega de Medicina Geral Familiar foi fazer o domicílio e detectou esta arritmia à auscultação. E pergunta a ela: fazer hipocoagulação ou antiagregar até confirmar com exames? É a primeira pergunta. Primeiro, sim, muito rápido.
A anticoagulação deve ser instituída no doente com fibrilhação auricular documentada. Esse doente não tem fibrilhação auricular documentada e penso extemporâneo anticoagular ou antiagregar alguém meramente com base na palpação do pulso ou com base na auscultação, porque existem múltiplas outras coisas que podem dar irregularidade do pulso que não fibrilação auricular. Ok, obrigado. A Sofia, um caso clínico, uma mulher de 67 anos vem à consulta não programada com queixas de palpitações diurnas e noturnas. A auscultação pulmonar encontrava-se em ritmo sinusal. Peço um Holter 24 horas que vem com curtos períodos de fibrilação auricular. Resumindo, a minha questão é se para hipocoagulamos estes doentes com curtos períodos de fibrilação auricular, devemos também ter em consideração, no fundo, esta duração, se faz diferença os períodos em que a pessoa está em fibrilação, se são curtos, se são longos. Ótima pergunta. Deixa-me complementar esta pergunta, trazendo aqui para o Nuno um aspecto um bocadinho mais difícil. Os guidelines sempre disseram que até 48 horas é seguro. E o Nuno sabe tão bem quanto eu que há neste momento mais de 12 estudos publicados, baseados em doentes que têm aparelhos implantados, pacemakers nomeadamente, que dizem que a partir de 5 minutos de FA, 6 minutos de FA, 1 hora de FA, nós duplicamos o risco de ter um acidente tromboembólico. E agora? E agora ponto número 1. Um doente que tem um episódio de fibrilação auricular documentado, em média, tem 5 vezes mais episódios de fibrilação auricular não documentados. Portanto, esse doente teve a sorte de ter feito um Holter num dia em que lhe apanharam um bocadinho de fibrilação auricular. Haverão muitos dias em que ele tem períodos muito mais longos de fibrilação auricular que não estão documentados. Portanto, graças a Deus que esse foi apanhado. Se o doente tem um chá de Vasco elevado que indica risco para acidente vascular cerebral, eu aceito esse episódio como documentação de fibrilação auricular. Coisa diferente é a discussão quanto ao doente que tem curtos períodos assintomáticos de fibrilação auricular detectada por dispositivos como o professor estava a mencionar. Nós sabemos que o risco, como o professor dizia, ter ritmo sinusal é melhor do que ter fibrilação auricular. E quanto mais fibrilação auricular eu tiver, pior vai ser. Portanto, o risco global correlaciona-se com o tempo de permanência e de evolução da doença. Isso também é um conceito novo que antes não sabia. E, portanto, quanto menos fibrilação auricular nós tivermos, melhor. E que a partir dos 6 minutos de fibrilação auricular o risco de eventos aumenta. O indivíduo vai ter um maior risco de AVC, não significa que o AVC vai ser no dia seguinte. Nós podemos ter indivíduos que têm um episódio de fibrilação auricular hoje e o AVC é daqui a um mês, como podemos ter indivíduos que tiveram o AVC há um mês e o episódio de fibrilação auricular ocorrer depois. Também é um paradoxo. Basicamente, se calhar em muitos, a fibrilação auricular é mais um marcador de que a aurícula é doente e não contrai do que propriamente a causa imediata do acidente. Certo é que se o doente tem fatores de risco e tem episódios de fibrilação auricular, eu penso que é razoável nós o anticoagularmos, sendo que tem que ser uma decisão, nestes casos, limite, muito individualizada e discutida com o doente. Nós não temos evidência sólida que suporte a decisão de anticoagular doentes com episódios de tão curta duração. Temos que entrar em linha de conta com a história prévia do doente, com o risco, o chá de Vasco que ele tem, e tem que ser uma decisão partilhada porque não temos evidência sólida em 2018 que suporte a tomada de decisão. Hoje em dia não sabemos quanto tempo de fibrilação auricular tem que existir para saber qual é se os doentes têm que ser hipocoagulados ou não. Ou seja, nós sabemos que se o doente tiver fibrilação auricular, do minuto, 5 minutos, meia hora, tem mais risco de AVC. Nós não sabemos é se dar anticoagulantes a esses doentes estamos a melhorar, digamos assim, a mortalidade dele, porque os anticoagulantes também têm riscos de AVC hemorrágico. Portanto, isso é que ainda não está estabelecido e há 2 estudos que estão neste momento em andamento. Agora, o que quer dizer é precisamente isso. É completamente diferente eu ter 10 minutos ou 5 minutos de fibrilação auricular num doente de 50 anos e hipertenso, ou ter um doente de 70 anos, diabético, hipertenso, com doença mitral, quer dizer, provavelmente não anticoagulava, iria tentar procurar se havia mais fibrilação auricular, digamos assim, e no outro provavelmente anticoagulava sem mais demoras. Luís, deixe-me ver se eu percebi bem. Então, no fundo está a dizer que um doente com fibrilação auricular paroxística
pode não ser consensual hipocoagular ou não hipocoagular, é isso? Não, o que Ou estou a dizer é que os estudos que foram feitos para hipocoagular os doentes com fibrilação auricular, eles têm uma fibrilação auricular documentada. No eletrocardiograma, por exemplo. O que nós estamos aqui a falar é de dispositivos que nos dão a ideia que o doente tem ritmos auriculares rápidos, que parecem ser fibrilação auricular e que duram 2, 3 minutos. São coisas diferentes. Do outro doente com o Holter em que mostra a fibrilação auricular paroxística. São coisas diferentes. Na fibrilação auricular paroxística Na é para hipocoagular. Exatamente. Ou seja, havendo critério. Ok. Eu sugeria que quem tiver perguntas aqui na sala, que levante o braço, porque também queremos vos dar espaço a vocês e para o microfone vos poder chegar. Se não, vou fazer só mais uma da online, enquanto o microfone não chega, mas parece que ninguém sinalizou. A Josi faz a seguinte pergunta: por que não podemos usar NOACs em caso de determinadas valvulopatias? E em que tipos de valvulopatias é que podemos usar os NOACs com segurança? Muito bem. A designação FA não valvular foi a designação mais infeliz criada na história da fibrilação auricular. E aquilo que nós sabemos é que os NOACs não devem ser dados a doentes que tenham uma de duas coisas, ou uma prótese mecânica ou doença mitral reumática de gravidade pelo menos moderada. E é disso que estamos a falar. Exceptuando essa minoria de doentes, para os restantes doentes, temos evidência mais do que suficiente da eficácia e segurança dos NOACs. Na realidade, a maioria dos doentes incluídos nos grandes ensaios clínicos tinham estenoses aórticas ligeiras, regurgitações mitrais ligeiras a moderadas e outro tipo de doenças fibrocalcifantes valvulares. Portanto, primeira questão, quando falamos em FA valvular, estamos a falar em estenose mitral reumática de gravidade pelo menos moderada e estamos a falar da doença próteses mecânicas. Ponto número 2. Os motivos pelos quais contraindicamos os NOACs nestes grupos de doentes são diferentes. No que diz respeito às próteses mecânicas, eles estão contraindicados porque nós temos evidência robusta de ensaio clínico, realizado neste caso com o Dabigatran, de que o NOAC não é suficiente para proteger bem estes doentes e admite-se que os mecanismos de trombogénese numa prótese mecânica sejam diferentes dos mecanismos de trombogénese na aurícula com baixa velocidade de fluxo no apêndice. E, portanto, aí não damos o NOAC porque sabemos que o doente não vai ficar bem anticoagulado. Portanto, é por uma questão de eficácia que estão contraindicados. No que diz respeito à estenose mitral, o motivo é outro. É porque os doentes foram excluídos dos ensaios clínicos e, portanto, não sabemos se são eficazes ou não são eficazes. Estão a decorrer estudos em países subdesenvolvidos, particularmente da África subsaariana, com a utilização de NOACs em doentes com doença mitral, e o motivo pelo qual é que nesses países não existe capacidade de controle do INR e, portanto, parece que é razoável do ponto de vista ético proporcionar a esse doente alguma proteção versus não ter proteção nenhuma. E, portanto, estão a ser realizados open label trials nesses países, provavelmente vão dar respostas no futuro não muito longínquo quanto à segurança dos NOACs nessa população. Portanto, FA valvular é isto. Muito bem, muito obrigado. Estamos a ir muito bem, isto é muito interessante, mas tenho que pedir aos próximos intervenientes um grande favor de reduzirem o tempo que vão falar, que é muito importante. A doutora Cília Ribeiro é cardiologista e especialista em arritmias no Hospital de Guimarães e vai falar-nos de um tema muito aliciante, que é a abordagem das extracístoles ventriculares e extracístoles supraventriculares, algo que faz parte do nosso dia-a-dia. Deixem-me só dizer que esta sala ultrapassou os 100% de lotação desde a primeira intervenção. Muito obrigada. E então vou tentar em 15 minutos falar da extracistolia supraventricular e ventricular, que é um tema que gera muitas dúvidas nos cuidados de saúde primários, pelo menos os colegas que passam lá na consulta nos transmitem frequentemente. Então vamos começar por um caso clínico. Doente do género masculino, de 42 anos de idade, pintor, fatores de risco cardiovascular de tabagismo, 30 unidades maço-ano, sem história familiar relevante, sem terapêutica habitual, assintomático, com um pulso arrítmico, motivo pelo qual a sua médica de medicina geral familiar requisitou um eletrocardiograma, onde vem registado um ritmo sinusal, com uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, uma extracístole ventricular, sem outras alterações. Realizou um Holter de 24 horas, onde vem relatado um ritmo sinusal com uma frequência cardíaca média de 79 batimentos por minuto e 1.500 extracístoles ventriculares isoladas polimórficas. Análises sem alterações e ecocardiograma transtorácico sem alterações. Qual a orientação subsequente?
vigilância clínica, inicia bloqueador beta e realiza um holter de 24 horas, inicia a amiodarona e realiza e repete o holter de 24 horas ou realiza uma prova de esforço. Muito bem, muito interessante. Então, vamos falar um bocadinho das extrasístoles ventriculares e durante a nossa conversa irá aparecer a resposta. Primeira dúvida, em quem está no centro de saúde, pede um holter de 24 horas e vem as tais extrasístoles ventriculares. O que é uma extracistolia ventricular frequente? As definições foram sendo alteradas ao longo do tempo. No último consenso de 2017, o que eles consideram uma extracistolia ventricular frequente é quando temos uma extrasístole ventricular num eletrocardiograma de 12 derivações ou quando temos uma carga de extracistolia ventricular superior a 30 por hora. E se não há dúvidas que a extracistolia ventricular, quanto mais frequente, mais eventos, mais mortalidade em doentes com cardiopatia estrutural, já existem algumas dúvidas relativamente à subpopulação de doentes sem cardiopatia estrutural. E há vários estudos que abordam esta questão, qual a importância da carga da extracistolia ventricular na população em geral. E há vários estudos que demonstram um aumento da mortalidade. Mas quando vamos fazer uma análise minuciosa de cada um destes estudos, ficamos um bocadinho surpreendidos, porque em muitos dos estudos, o que eles consideram a ausência de cardiopatia estrutural é a exclusão de doentes com antecedentes de infarto agudo de miocárdio, com antecedentes de diabetes, com antecedentes de doença cerebrovascular. Em muitos destes estudos não há sequer um ecocardiograma transtorácico. Quando há ecocardiograma transtorácico, não há definição da fração de ejeção, já para não falar da ressonância cardíaca, que não é contemplada em nenhum destes estudos. Portanto, se calhar, o que este aumento da mortalidade na população em geral quer dizer é que há uma doença estrutural subjacente que não foi devidamente estudada e diagnosticada. Outras dúvidas, quando há a leitura de um holter de 24 horas, é o que é que quer dizer aquela extracistolia ventricular e aquela caracterização que tem para lá relatada. Extrasístoles RNT. As extrasístoles RNT, de facto, não demonstraram pior prognóstico, salvo no subgrupo de doentes com infarto agudo de miocárdio, com síndrome de Brugada ou com fibrilhação ventricular idiopática. Bismenismo, trismenismo, quadrismenismo, muito bem, caracteriza o padrão da extracistolia ventricular, mas não está também associado a pior prognóstico. E a extracistolia com várias morfologias também é muito controverso e não está associada de forma inequívoca a pior prognóstico. Então, o que é que vamos fazer aos nossos doentes com extracistolia ventricular? Como em todo o espectro de doença cardiovascular, vamos falar com os nossos doentes e fazer uma boa história clínica. Vamos tentar perceber os sintomas do doente, vamos tentar correlacionar esses sintomas com a extracistolia ventricular. Podemos ter um doente que tem cansaço e que, por acaso, tem extrasístoles ventriculares. É importante tentar perceber quais são os fatores precipitantes da extracistolia, se estão relacionadas com exercício físico, se estão relacionadas com excesso de álcool, como a apneia do sono. Relativamente ao café, existe frequentemente a associação, por parte dos nossos doentes, do excesso de cafeína com as disritmias, quer ventriculares, quer supraventriculares. Isso não está provado que exista uma associação. É importante os antecedentes pessoais do nosso doente, se existe história de canalopatia, de uma síndrome de Brugada, de um QT longo, de uma cardiomiopatia, de insuficiência cardíaca, de uma doença coronária. É importante reconhecermos os fatores de risco cardiovascular que nos façam pensar numa doença coronária subjacente, ver a terapêutica que o nosso doente faz, se existe terapêutica associada a prolongamento do intervalo QT, se existe consumo excessivo de álcool, como eu já falei, se existe consumo de drogas. É importante história pessoal de acidentes de viação inexplicados que o doente não valoriza, de epilepsia, que muitas vezes os doentes têm perdas de consciência, têm síncopes com atividade tónico-clónica associada e eram catalogados com epilepsia. É
Muito importante a história familiar de morte súbita, de canalopatias, de cardiomiopatias, de epilepsia, de portadores de dispositivos eletrónicos cardíacos. Relativamente ao exame objetivo, de uma maneira geral, nesta população de doentes é muito pobre e não nos diz grande coisa, na maior parte das vezes. O eletrocardiograma de 12 derivações é pedra basilar, permite-nos, se tivermos sorte, identificar a extracístole ventricular com a morfologia que nos permite inferir de onde é que esta extracistolia ventricular pode vir. Pode indiciar logo uma cardiomiopatia por alterações da repolarização ventricular, alterações elétricas, temos aqui uma cicatriz de infarto, um padrão de Brugada, um QT longo. Subsequentemente, vamos realizar um Holter de 24 horas, em que vamos quantificar a carga da extracistolia ventricular e, muito importante, tentar correlacionar os sintomas que o doente tem com as extracístoles ventriculares. Às vezes o doente tem sintomas que nos preocupam, nomeadamente uma síncope, palpitações sustentadas, em que temos que recorrer a métodos de monitorização eletrocardiográfico mais prolongada, de forma a tentar perceber se aqueles sintomas que nos preocupam estão relacionados com estas extracístoles ventriculares. Obrigatória a realização de um ecocardiograma transtorácico para a avaliação de cardiopatia estrutural e muitas vezes o que nós temos é um ecocardiograma normal, mas em que suspeitamos que possa existir uma cardiopatia estrutural. E a ressonância torna-se cada vez mais uma mais-valia. E não é raro termos doentes com imensas extracístoles ventriculares, por exemplo, com origem numa área de realce tardio, numa miocardite que passou despercebida e que o ecocardiograma é perfeitamente normal. Esta doente é uma doente da nossa consulta, de 33 anos de idade, com palpitações não sustentadas, ECG normal, um ecocardiograma com prolapso da válvula mitral, condicionando uma insuficiência mitral ligeira, sem outras alterações. Este é um ecocardiograma realizado numa doente com 100 kg e com 1,5 m. Fez uma prova de esforço em que aparecem estes ranos ventriculares que nos deixaram um bocadinho preocupados. Fez uma ressonância cardíaca e temos uma disjunção do anel mitral associada a este prolapso da válvula mitral, algo que passou completamente despercebido no ecocardiograma transtorácico. Prova de esforço. A prova de esforço é importante e eu julgo que essa seria, a meu ver, a resposta mais correta. Porque o doente já tinha feito o seu ecocardiograma, o seu estudo analítico, o Holter de 24 horas. A prova de esforço permite-nos excluir doença coronária, sobretudo em doentes com fatores de risco cardiovascular, permite avaliar a resposta da extracistolia ventricular durante o esforço e em situações, obviamente, muito raras, em que há suspeita de taquicardia ventricular catecolaminégica, ela é uma mais-valia. Em situações muito pontuais, em que torna-se importante excluir a doença coronária, a prova de esforço foi inconclusiva ou não nos deu grande informação, podemos avançar para a avaliação da anatomia coronária. Então, muito rapidamente e sucintamente, quando temos doentes com extracístoles ventriculares e com sintomas, é muito importante tentarmos correlacionar a sintomatologia com os sintomas. Depois há algumas red flags que nos fazem pensar este doente preocupa-nos. Então, se temos um doente que não tem síncope, não tem história pessoal de uma cardiomiopatia, de uma doença estrutural cardíaca, de uma canalopatia, não há história familiar de morte súbita ou de uma doença potencialmente hereditária, então até prova em contrário estamos perante a extracistolia ventricular idiopática e eu vou medicar o doente para melhorar os seus sintomas, exclusivamente para melhorar os seus sintomas. Se existe uma doença cardíaca subjacente, eu vou fazer a orientação dessa doença cardíaca específica. Resumidamente, tem sintomas, não tem sintomas, tem cardiopatia estrutural, não tem cardiopatia estrutural, tem sintomas, não tem sintomas, se tem sintomas vamos tratar medicamente, às vezes com a ablação, não tem sintomas, o que é que me preocupa a seguir? É uma taquicardiomiopatía, portanto, uma depressão da função ventricular esquerda decorrente de uma carga de extracistolia ventricular muito elevada. E considera-se uma carga elevada quando temos uma percentagem superior a 15% dos batimentos totais.
Então, se temos uma percentagem elevada de extracistolia ventricular que possa condicionar uma depressão da função, eu tenho duas opções. Medicar o doente, em que não há nenhuma evidência de que estes doentes devam ser medicados e que melhore o prognóstico destes doentes e diminua a probabilidade de surgir uma taquicardiomiopatia. Portanto, isto é muito controverso, medicar um doente com mais de 15% dos batimentos com extrasístoles ventriculares. A outra opção, e que pessoalmente é a que eu faço na maior parte das vezes, é ir reavaliando clinicamente e com fração de ejeção nas consultas de follow-up. Tratamento. O único antiarrítmico que demonstrou reduzir a mortalidade nas disritmias ventriculares, na doença estrutural, sem doença estrutural, prevenção primária e secundária, foram os bloqueadores beta e, portanto, quando eu vou querer melhorar os sintomas do meu doente com extrasístoles ventriculares, geralmente esta é a primeira opção. Na população mais jovem, sem cardiopatia estrutural, às vezes toleram melhor os bloqueadores dos canais de cálcio não dihidropiridínicos. Em doentes com muitas extrasístoles ventriculares, especificamente focais e que não queiram fazer terapêutica médica ou estão refratários à terapêutica médica, a ablação é uma excelente opção. Extracistolia supraventricular. Caso clínico 2. Doente do género feminino, 72 anos de idade, antecedentes médicos de um AIT, descreve uns episódios de palpitações irregulares, com uma duração variável, às vezes minutos, outras vezes horas. O eletrocardiograma de 12 derivações, um ritmo sinusal sem alterações, estudo analítico sem alterações, ecocardiograma transtorácico, dilatação moderada da aurícula esquerda, sem outras alterações. Realizou um Holter de 24 horas, em que conseguimos ver... Sim, 1.427 extrasístoles supraventriculares isoladas, 34 pares e raros runs supraventriculares, o maior com 8 batimentos. Aqui temos um run supraventricular, com alguma atividade auricular desorganizada. Qual das seguintes opções é verdadeira? Devemos hipocoagular a doente. A presença de fibrilhação auricular paroxística não é provável. Prosseguir com o estudo apenas se recorrência da AIT ou AVC. Devemos proceder a uma monitorização eletrocardiográfica mais prolongada. Muito bem, estou de acordo. Relativamente à hipocoagulação, antes de falar das extrasístoles, vamos falar muito resumidamente. Extracistolia supraventricular, muito frequente, jovens e idosos com ou sem cardiopatia estrutural. Tal como na extracistolia ventricular, podemos fazer uma avaliação analítica, incluindo ionograma completo, com cálcio, magnésio, TSH também, avaliação de cardiopatia estrutural, identificação de triggers, nomeadamente álcool, privação de sono, tabaco, que estão associadas a uma maior atividade adrenérgica que se correlaciona com esta extracistolia supraventricular. O café, mais uma vez, nada comprovado da sua associação com disritmias. Na grande maioria das vezes são assintomáticas. A cardiomiopatia é extremamente rara e, portanto, o que nos preocupa nesta extracistolia supraventricular é, de facto, as situações em que ela se associa à fibrilhação auricular. E existem vários estudos, a evidência é imensa desta associação da extracistolia supraventricular com a fibrilhação auricular. O problema é identificar os doentes que têm muitas extrasístoles supraventriculares, quando é que isto vai descambar, quando é que neste doente nós vamos ter uma fibrilhação auricular. E muito sucintamente, o que é que nós fazemos com este doente? E basicamente é assim, extrasístoles assintomáticas, nós não tratamos extrasístoles, nós tratamos o doente. Se elas são assintomáticas, não é para fazer nada. Se condicionar sintomas ao doente, então vamos medicar. E vamos medicar com fármacos, com bloqueador beta, bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, que são seguros, são eficientes relativamente aos outros antiarrítmicos, com muitas mais complicações, como o Luís falou.
E depois, nos doentes que têm sintomas, há alguns que descrevem os tais episódios de palpitações sustentadas que, pelas características, eu posso dizer, sim, isto pode ser uma fibrilhação auricular. Então, eu vou subdividir esses doentes em doentes, muito bem, e se isto for uma FA? Mas o doente tem um score de risco de um Chagas-Vasco de 0, portanto, isso não vai ter implicação. Então, vou tranquilizar o doente, vou medicar com um bloqueador beta ou com um bloqueador dos canais de cálcio não hidropiridínicos e vou pedir à doente para tentar documentar as palpitações, como a ida a um recurso a um serviço de urgência ou à consulta para fazer um eletrocardiograma. Se a doente tem um score de risco que implica hipocoagulação, se de facto aqueles episódios forem de fibrilhação auricular, então vou ser agressiva na monitorização eletrocardiográfica e eventualmente até implantar um registrador de eventos. Se o doente já tem antecedentes de AVC ou AIT, então definitivamente vamos ter que ser agressivos nesta procura da fibrilhação auricular. Neste caso específico, não iniciamos a hipocoagulação, porque por definição, para chamarmos fibrilhação auricular num registro de Holter de 24 horas, tem que ter mais de 30 segundos, que não foi o caso. Agora é óbvio que neste contexto clínico é muito provável que a doente tenha fibrilhação auricular. Ainda não há nenhum estudo que nos diga vamos hipocoagular estes doentes porque é muito provável que tenha fibrilhação auricular, então o que vamos fazer é uma monitorização eletrocardiográfica agressiva, nomeadamente com registrador de eventos implantável. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Silvia, acho que foi muito convincente e tocou nos pontos principais. Voltámos um bocadinho à pescadinha de rabo na boca, voltámos à fibrilhação auricular. São os doentes que nos preocupam hoje na proporção em que surgem e no risco que apresentam. Vamos primeiro perguntar se há algumas perguntas online. Sim, temos uma pergunta online da Ana e diz-nos a Ana, doente com 76 anos, com hipertensão arterial, com queixas de dispneia para pequenos esforços, mas sem queixas de palpitações. Auscultação cardíaca arrítmica. Pedido de exames, diagnóstico de POC grave de novo. Ecocardiograma com hipertrofia ventricular esquerda, fração de ejeção preservada, ECG com extrasístole supraventricular. Foi pedido Holter que revelou extracistolia extremamente frequente. Pergunta a Ana, como orientar? Enviar a cardiologia? Medicar? Seria então importante também a prova de esforço nesta utente? É assim, nesta doente, se a doente não referir palpitações sustentadas e prolongadas que nos faça pensar em episódios de fibrilhação auricular, portanto, palpitações não sustentadas atribuíveis à extracistolia supraventricular, o cerne da questão é tratar as doenças subjacentes, não é? Controlar a DPOC, estratificar a sua DPOC, ver se está com a terapêutica otimizada, controlar a hipertensão, não sei se a hipertensão, exatamente, se tinha a hipertrofia ventricular esquerda, provavelmente secundária à hipertensão. Portanto, é sempre pensarmos nas causas subjacentes que estão por trás desta extracistolia supraventricular. Não sei se ainda tenho tempo para mais uma pergunta. Não, temos que continuar, infelizmente não podemos. Obrigado, Silvia. Pedimos agora à doutora Cátia Reis Santos, que nos vai falar das indicações de pacemaker, ou do doente com bradiarritmia a quem implantar um pacemaker. Por favor. Bom dia a todos. Por uma questão de tempo, vamos passar já para os casos clínicos. Tem que aqui... Ok, pronto. Eu trago duas questões que depois vou responder ao longo da apresentação. A primeira é um homem de 77 anos que não tem fármacos bradicardizantes, não tem alterações eletrolíticas e que apresenta este eletrocardiograma. Eu vou-vos demonstrar que aqui temos as ondas P's completamente dissociadas do ritmo ventricular. E, portanto, isto é um BAV completo. E a pergunta é se este doente tem indicação para pacemaker apenas se tiver sintomas, se tem indicação para pacemaker apenas se assintomático, se tem indicação para pacemaker independentemente da presença de sintomas ou se não tem de toda indicação para pacemaker. Vou passar à pergunta seguinte. Estou aqui com dificuldade em passar os slides. Ok.
também homem, 73 anos, também sem fármacos bradicardizantes, também sem alterações eletrolíticas e também na consulta faz-se um ECG e tem este eletrocardiograma. Aqui completamente diferente, temos sempre uns pezinhos antes dos QRS, isto é uma bradicardia sinusal importante, frequência cardíaca de 41 batimentos por minuto, exatamente a mesma pergunta. Tem indicação para pacemaker se tiver sintomas, só se não tiver sintomas, independentemente da presença de sintomas, ou não tem de todo indicação para pacemaker. Bradiarritmias. Bradiarritmias são todas as perturbações do ritmo que cursem com uma frequência cardíaca baixa. O que é que pode causar uma bradiarritmia? Pode haver uma doença do próprio tecido de condução do coração, passa a ser incapaz de gerar ou de conduzir o impulso elétrico e chamamos a estas bradiarritmias de causa intrínseca. Podem haver causas extrínsecas em que a mais importante é um predomínio da atividade parasimpática, por exemplo, os doentes com uma síncope vasovagal, em que há um predomínio do parasimpático, podem ter um componente cardioinibitório importante e podem inclusivamente ter a sistolia ou BAV completo no contexto dessa síncope. E temos ainda fatores reversíveis. Por exemplo, os fármacos, por si só, numa dose suficiente, podem dar bradiarritmia ou podem desmascarar formas intrínsecas ainda incipientes, digamos assim. E existem outros fatores reversíveis, como as alterações eletrolíticas, as infecções, o síndrome coronário agudo e, importante, a apneia do sono. Elas podem se manifestar por disfunção do nódulo sinusal ou por bloqueio auriculoventricular. A doença do nódulo sinusal pode se apresentar como uma bradicardia sinusal, como uma pausa sinusal, em que o nódulo sinusal fica preguiçoso e temporariamente leva um bocadinho mais tempo a arrancar, daí a pausa, por bloqueios sino-auriculares, em que o nódulo sinusal está a disparar certinho, perfeito, mas há aqui um bloqueio à saída desta atividade elétrica de maneira que não chega à aurícula. E como não chega à aurícula, nós não vemos onda P. Como é que nós diferenciamos isto disto? Porque no ECG, aqui a pausa é 2 vezes a duração da pausa anterior, porque na verdade houve aqui uma despolarização do nódulo sinusal, só que não é visível no eletrocardiograma. E por fim, muito frequente, síndrome Brady-Tachy, em que após uma taquicardia supraventricular, normalmente uma fibrilação auricular, há uma pausa prolongada até que o nódulo sinusal retoma a sua atividade de novo, porque está doente e preguiçoso. BAV há de primeiro, segundo e terceiro grau. O BAV de primeiro grau resulta de uma alteração aqui no nódulo auriculoventricular em que a condução das aurículas para os ventrículos está atrasada, lentificada, mas faz-se. E no ECG temos o intervalo PQ, o intervalo entre a onda de P e o QRS aumentado, mas isto está cinzento porque isto não dá bradiarritmia. Depois temos BAV de segundo grau, MOBIT-SUM. No MOBIT-SUM, o intervalo PQ vai aumentando progressivamente até que temos uma onda P bloqueada. O MOBIT-SUM é quase sempre resultante de um predomínio vagal, é uma bradicardia quase sempre extrínseca. O BAV de segundo grau, MOBIT-2, também temos ondas P bloqueadas, no entanto, notem que a preceder esta onda P bloqueada não há aumento do intervalo PQ. O MOBIT-2 é sempre doença intrínseca do tecido de condução e tanto é que em 90% dos casos os doentes têm concomitantemente um bloqueio de ramo associado. E depois temos o BAV de terceiro grau ao completo, com ondas P dissociadas do ritmo ventricular. Se o BAV é completo, é permanente e que nos aparece no eletrocardiograma, é doença intrínseca do condução. Se o BAV é intermitente, por exemplo, num Holter de 24 horas vemos um períodozinho de BAV completo, na verdade ele pode ser intrínseco da doença do tecido de condução ou por um predomínio vagal, por exemplo, uma reação vagal. E existem algumas alterações eletrocardiográficas a favor do BAV intrínseco ou do extrínseco. O BAV intrínseco normalmente surge na presença de bloqueio de ramo, mas não é necessário. Surge muitas vezes após a extrasístole
uma extracisto ventricular ou supraventricular é que vemos o bloqueio, e muitas vezes no contexto do aumento da frequência sinusal. São doentes que, por exemplo, às vezes têm síncopos com o esforço. Já o BAV de características vagais surge normalmente sem bloqueio, derrame, e é precedido de uma redução da frequência sinusal, por vezes com pausas sinusais e aumento do intervalo PQ. E isto é muito clássico do que acontece, por exemplo, numa reação vagal. Extremamente importante, as bradiarritmias que têm implicação prognóstica, que têm risco de vida, que podem dar morte súbita, são as bradiarritmias intrínsecas do tecido de condução que se manifestam por BAV de 2º grau, Mobitz 2 ou BAV de 3º grau. Qual o papel do pacing nestes doentes? Bom, nos doentes com BAV de 3º grau e 2º grau Mobitz 2, o pacing não só diminui a recorrência de síncope, mas aumenta a sobrevida, tem um papel prognóstico. No BAV de 2º grau Mobitz 1, que já vos disse quase sempre são situações extrínsecas de predomínio vagal, o pacing tem apenas um papel na melhoria de sintomas, se é que eles estão presentes, porque na maioria dos doentes não estão. Doença do nódulo sinusal, a história é diferente. O pacing não aumenta a sobrevida dos doentes com disfunção do nódulo sinusal, tanto é que a sobrevida é idêntica à da população geral. O pacing diminui a recorrência de sintomas, nomeadamente síncope, se os houver, e se nós usarmos pacing com eletrodo auricular, poderá também diminuir a incidência de fibrilação auricular e acidente vascular cerebral. As guidelines europeias dividem as indicações de pacing nas bradiarritmias consoante a bradiarritmia seja persistente ou intermitente. Em relação ao BAV completo, ao BAV, se temos um BAV de 3º grau ou de 2º grau Mobitz 2 persistente, a indicação para pacing é uma indicação classe 1 absolutamente consensual, independentemente da presença de sintomas, porque estes doentes têm risco de vida e o pacing melhora a sua sobrevida. O BAV de 2º grau Mobitz 1 só tem indicação para pacing nos raríssimos casos em que seja sintomático, e raríssimos, eu acho que não me lembro de ver um. Ou, se por acaso, ou forem fazer um estudo eletrofisiológico por outra razão, isto não é razão para mandar fazer o estudo, mas se por outra razão fizerem o estudo e verificarmos que o bulo é um dos raros casos em que se trata de um Mobitz 1 de causa intrínseca do tecido de condução. E, portanto, o BAV de causa reversível não tem indicação para pacing. Se o BAV é intermitente, bom, se for um BAV de 3º grau, de características intrínsecas, ou 2º grau intrínseco, leia-se Mobitz 2, ele tem indicação para pacemaker, independentemente de ser intermitente, independentemente de ser sintomático ou assintomático, porque o pacing melhora a sobrevida. A Sociedade Europeia diz também que a EFA com resposta ventricular lenta também tem indicação para pacemaker, isto porque na EFA, quando nós temos pausas, não são pausas sinusais, o nódulo sinusal não está a trabalhar, portanto, se há pausas é porque há um bloqueio auriculoventricular. Contudo, as guidelines europeias não são muito específicas em determinar quando é que devemos implantar o pacemaker. E aí eu fui um bocadinho lembrar-me do que eu fazia na prática e, de facto, é o que está descrito nas guidelines já mais antigas de 2008, americanas, em que a EFA com resposta ventricular lenta e com pausas superiores ou iguais a 5 segundos no doente acordado, mesmo que assintomáticas, têm indicação para pacemaker. Resumindo, BAV 3º grau, permanente ou intermitente, independentemente da presença de sintomas, doença intrínseca tem indicação para pacing. BAV Mobitz 2, permanente ou intermitente, independentemente da presença de sintomas, é para pacing. FA com condução lenta com pausas superiores ou iguais a 5 segundos no doente acordado, é para pacing, independentemente de sintomas. BAV Mobitz 1 quase nunca necessita de pacing. E não necessita de pacing o BAV de causa reversível, embora cuidado que os doentes tenham doses muito baixas de medicação, porque normalmente isto são BAVs intrínsecos que são manifestos pela medicação e aí sim é importante considerar o pacing. Neste doente temos um BAV completo de um ECG normal. Este doente tem indicação para pacemaker, independentemente da presença de sintomas, para lhe aumentar a sobrevida. Em relação à doença do nódulo sinusal, no contexto de bradicardia persistente,
A doença do nódulo sinusal com bradicárdia sinusal sintomática tem uma indicação classe 1 para pacemaker. Se o doente tiver sintomas, é para colocar pacemaker. No entanto, a bradicárdia sinusal assintomática ou reversível não tem indicação para pacemaker. Se olharmos para a bradicárdia intermitente, que neste caso se manifesta por pausas ou bloqueios sino-auriculares, se estes forem sintomáticos, pacemaker. E então nos doentes assintomáticos, bom, no doente que já tem uma história de síncope e que tenha bloqueios ou pausas sinusais superiores a 6 segundos, mesmo que assintomáticas, então devemos considerar o pacemaker. É uma classe 2A, a maior parte dos peritos considera que o pacemaker deve ser implantado. E, na verdade, nas guidelines muito recentes de síncope, inclusivamente bloqueios e pausas sinusais superiores a 3 segundos assintomáticas num doente que já teve síncope é para considerar pacemaker, exceto se ele é jovem atleta, exceto se as pausas são durante o sono, exceto se as pausas surgem num doente medicado e temos que tirar a medicação. Em conclusão, bradicárdia sinusal sintomática tem indicação para pacemaker, pausas sinusais ou bloqueios sino-auriculares sintomáticos têm indicação para pacemaker e no doente com síncope, pausas ou bloqueios sino-auriculares superiores a 3 segundos, mesmo que assintomáticos, têm indicação para pacemaker. Se não for atleta jovem, durante o sono, a indicação. Extremamente importante, não necessita de pacing a bradicárdia sinusal assintomática ou de causa reversível. Ainda uma pequena adenda. Nos doentes com síndrome braditárquica, em que as pausas surgem sempre após a saída da FA, às vezes poderemos equacionar a ablação de fibrilação auricular. As pausas surgem após a FA. Se eu conseguir retirar a FA, muitas vezes deixo de ter essas pausas e pelo menos ganho uns anos de tempo sem pacemaker. Portanto, neste doente de 73 anos, o que era importante na sua bradicárdia sinusal, embora importante, era saber se ele tinha sintomas ou não. E, portanto, ele só tem indicação para pacemaker se tiver sintomas. Se estiver ótimo da vida e vier numa consulta de rotina e estiver fantástico, não precisa de colocar o pacemaker. Importante também é, se nós decidirmos que o nosso doente tem indicação para pacemaker, hoje o número de dispositivos e o tipo de dispositivos que temos disponíveis são muitos e muito diferentes, é importante sabermos a função ventricular do esquerdo do doente, porque se formos para um pacemaker, se ele tiver má função, provavelmente é para desfibrilador. É importante saber se tem perturbações da condução intraventricular ou se, por exemplo, num BAV completo permanente vai precisar de muito pacing, porque provavelmente poderemos ter que pensar numa terapêutica de ressincronização e hoje também pensar que dos doentes idosos com FA permanente temos disponíveis pacemakers sem fios que podem também ser uma opção para este tipo de doentes. Em conclusão, no BAV terceiro grau ou segundo grau intrínseco, o pacing não só diminui os sintomas, ele aumenta a sobrevida dos doentes. O pacing está indicado no BAV terceiro grau intrínseco permanente ou intermitente, independentemente da presença de sintomas. No BAV de segundo grau intrínseco, MOBITS 2, permanente ou intermitente, independentemente dos sintomas. E na FA lenta, com pausas superiores ou igual a 5 segundos no doente acordado. Na doença do nódulo sinusal, o pacing não aumenta a sobrevida. Diminui sim os sintomas e, se for um pacing dupla câmara, pode diminuir a fibrilação auricular ou AVC, mas neste caso o pacing está indicado na bradicárdia sinusal sintomática, nas pausas sinusais ou bloqueios sino-auriculares sintomáticos, portanto os sintomas são extremamente importantes, e no contexto do doente com síncope, com pausas ou bloqueios sino-auriculares superiores a 3 segundos, estes mesmo que assintomáticos, desde que ocorram fora do período do sono, sem medicação e não em doentes jovens. Muito obrigada. Para não comprometermos o programa do Congresso, vamos terminar esta sessão que, penso estamos todos de acordo, foi de excelente qualidade. Obrigado a todos os intervenientes e a todos os presentes e bom Congresso. Até já.